O Fusca é um dos, se não o carro mais importante da história do Brasil. Isso por diversos motivos de suas origens até os dias de hoje, que o carro é visto como uma relíquia do início dos anos 50 até meados dos anos 80. Tudo começa quando o Fusca começou a ser vendido no Brasil em 1950. O carro vinha desmontado da Alemanha e nem era montado pela Volkswagen, já que ela ainda não existia no Brasil, e só veio para o país em 23 de março de 1953. Sem a montadora da Volkswagen, a empresa responsável pela montagem era a Brams Motor. No ano de 1953, com a vinda da Volkswagen para o Brasil, o Fusca deixou de ser montado pela Brams Motor e passou a ser montado pela Volkswagen, com as peças ainda vindas da Alemanha. No dia 3 de janeiro de 1959, foi iniciada a produção do Fusca no Brasil, sendo fabricado com peças nacionais em um galpão alugado no bairro do Ipiranga, em São Paulo. A falta de fornecedores de peças fez a Volkswagen sofrer para conseguir atingir o grau de nacionalização de 54% previsto em lei. Com o passar do tempo, o famoso Fusquinha passou por diversos modelos até parar de ser fabricado no Brasil em 1986, para depois voltar a ser fabricado no ano de 1993, durante 3 anos. E foi nesse meio tempo que os Fusquinhas mais conhecidos e ainda usados foram fabricados. Com o passar do tempo, no ano de 1967, o Fusca adotou um motor de 1.300 cc. O vidro traseiro ficou maior e o acionamento da seta foi para a coluna de direção. Com isso, veio também o fim do sistema elétrico de 6 volts para a chegada de 12 volts, tornando assim uma das maiores mudanças do carro desde sua criação. O Fusca 1600S chegou em 1975 com a carburação dupla de 65 CV, volante de direção esportiva de 3 raios, rodas de aro 14, painel com marcador de temperatura e relógio. Em 1984, o motor 1300 deixou de ser produzido, e o novo motor 1600, que era bem mais moderno, começou a aparecer nos novos modelos. Além disso, o carro passa a contar com freios a disco na dianteira, que eram bem mais eficientes que o antigo. A lanterna do modelo Fafá passou a ser padrão para todos os novos modelos. Infelizmente, no ano de 1986, apenas 2 anos depois da mudança, a Volkswagen parou de fabricar o Fusca, alegando que era um modelo muito antigo, apesar de ser o segundo carro mais vendido daquela época, só depois do Chevrolet Monza. Em 1993, a empresa voltou a fabricar o modelo. Foi aprovada então a Lei do Carro Popular, que previa isenções e diminuições de impostos para os carros com motor 1.0. Todavia, o Fusca e o Chevette L, embora tivessem motores 1.6L, também foram incluídos. O carro vendeu bem, mas não atingiu a meta da Volkswagen. Então, em 1996, apenas 3 anos depois da volta da fabricação, a empresa deixou de produzir novamente o carro, com uma série especial denominada Série Ouro. Algumas curiosidades sobre o Fusca. Quando chegou no Brasil, o Fusca na verdade se chamava Volkswagen Sedan. Pequeno, com motor traseiro refrigerado a ar e um desempenho completamente diferente dos carros de sua época. O modelo tinha capacidade de transportar até 5 pessoas, com baixo consumo de combustível e alta resistência mecânica, o que lhe tornava um dos carros mais revolucionários da história. No dia 13 de janeiro de 1959, nascia o primeiro Fusca com 50% de peças nacionais. Fabricado na unidade de São Bernardo do Campo da Volkswagen, o primeiro modelo foi vendido por 471.200 cruzeiros no dia 7 de janeiro a um empresário paulistano chamado Eduardo Andrea Matarazzo. A propaganda na época mostrava que o Fusca era realmente um carro diferente. Seus principais aperfeiçoamentos eram a barra estabilizadora no eixo dianteiro, cubo do volante abaixo, trincos nas portas adicionados por botões de pressão, barra de torção traseira mais elástica e eficiente, parasol estofado com espuma de borracha e descanso inclinado para os pés do passageiro. Com forte presença de marketing, o modelo com o passar dos anos foi abandonando as campanhas publicitárias de suas capacidades técnicas e substituindo pela sua ideia e imagem, sempre com uma pitada de ironia. Um dos comerciais dizia "Lave e use", dando uma mensagem clara que o produto era simples, mas confiável.
O modelo passou por 1027 mudanças estéticas e mecânicas entre os anos de 1950 a 1960. Uma das mais memoráveis foi a chegada com o vidro traseiro dividido em duas partes. Esse vidro ganhou o apelido de Split Window. O Fusca tinha nomes diferentes em mais de 40 países, por conta de seu desenho inovador. Entre eles, os mais conhecidos são Beetle, Inglaterra e Estados Unidos, Kaffir, Alemanha, Maggiolino, Itália, Vocho, México, Cochelle, França e Scarabejo, na Espanha. O pequeno modelo fez parte da história da capital do Brasil, pois em 1960, data da inauguração de Brasília, o Fusca era um dos principais veículos disponíveis para táxi. Eram chamados de táxis mirins. Em 1966 já havia cerca de 350 Fusca-táxis, rodando pelas ruas da capital federal. Um dos maiores fatores que ajudaram a proliferação do modelo foi seu desempenho. Há relatos de táxi Fusca com mais de 530 mil quilômetros rodados sem retífica no motor. Era necessário apenas seguir o plano de manutenção e troca de óleo. Por muito tempo, o Fusca ocupou o primeiro lugar no pódio dos veículos mais vendidos no Brasil. Com 3,1 milhões de unidades comercializadas, só foi batido pelo Gol. Em apenas 3 anos de produção nacional, o Fusca já era líder de vendas e de mercado. Em julho de 1967, a empresa já comemorava 500 mil unidades produzidas no país. E em julho de 1970, chegava ao seu primeiro milhão de unidades. O auge do Fusca no Brasil foi entre os anos de 1972 e 1974. Em 74, foram vendidas 237.323 unidades, incluindo exportações. Em 1986, quando o Fusca parou de ser fabricado pela primeira vez, apenas 33.568 unidades chegaram às ruas. Porém, em 1993, o pedido do então presidente da República, Itamar Franco, o carro voltou a ser produzido, em uma versão movida exclusivamente a etanol. O fim da fabricação ocorreu após 3 anos, em 1996. Esse modelo tinha outro apelido, o famoso Fusca Itamar. Apesar disso, o modelo continuou a ser fabricado no México, onde é conhecido como Vocho, até julho de 2003. Seu papel no mundo automotivo foi tão grande que o Fusca ganhou seu próprio dia no calendário mundial. O Dia Internacional do Fusca é comemorado no dia 22 de junho, data em que o Fernandini Porsche assinou o contrato que deu início ao desenvolvimento e à fabricação do sedã, em 1934. Mas aqui no Brasil, a data de comemoração nacional é no dia 20 de janeiro, pois foi quando se realizou um evento em parceria da Volkswagen com o então Sedã Clube do Brasil para a realização do primeiro Encontro Nacional dos Fuscas, em São Paulo.